Oi gente, Luiz aqui, e dando continuidade à série que eu comecei no vídeo anterior, eu vou estar trazendo hoje alguns jogos de terror desconhecidos que eu acho que merecem alguma atenção e que não causaram assim tanto impacto nesse lado da comunidade gamer ocidental assim no geral, seja pelas avaliações medianas que eles tiveram, por seus desenvolvimentos, por suas mecânicas ou simplesmente por não chamarem a atenção do público. Mas que eu acho que eles têm algum diferencial, assim, que merecem ter algum destaque e que merecem ser jogados pelo menos uma vez, se você gosta desse tipo de jogo. Então, vamos lá. Dando largada aí na nossa lista, temos o Haunting Grounds. Ele foi lançado para PlayStation 2 em 2006, já tem um bom tempo. Ele conta basicamente a história da Fiona. Ela é uma moça que sofre um acidente na estrada depois que vê uma figura encapuçada, e essa figura leva ela para o Castelo Belli, que é onde ela fica aprisionada. Quando ela se liberta, ela não sabe nada do que está acontecendo, e ela começa a ser perseguida por é basicamente um ogro chamado Debilitas. Na verdade, é uma pessoa com deficiência mental, mas ele é tão troncudo e tão... Ele realmente parece um ogro, né? Então a gente pode até fazer um paralelo com o Shrek nesse jogo. A protagonista chama Fiona. E ela começa a ser perseguida pelo Debilitas, que acha que ela é uma boneca. E nesse meio tempo ela encontra o Huey, que é um cachorrinho branco, que vai ajudar ela durante toda a trama e com quem você desenvolve ali um relacionamento muito legal. Eu acho que a trama desse jogo é um dos principais destaques, porque ela é bem diferente, e a jogabilidade principalmente, por causa do Huey. O Huey você pode dar comandos para ele, seja para atacar, seja para buscar algum item, ou para cooperar com você em algum puzzle, para que ele fique em cima de algum botão, por exemplo. É uma coisa muito interessante, só que de vez em quando não funciona. Então você pode acabar se estressando um pouco com os comandos. E também tem uma questão de o laço que você desenvolve com ele. Então você pode tanto agradar o cachorro, elogiando toda vez que ele faz alguma coisa certa ou repreendendo. Você pode dar algum petisco pra ele. Tem vários tipos de petisco no jogo, são bons ou ruins. Você pode fazer carinho nele, chutar, né? Luísa Mel. Ai, socorro! Mas essa questão do desenvolver o afeto com o cachorro vai ser muito importante também lá pro final do jogo. Inclusive tem múltiplos finais, se não me engano, tem 4 finais nesse jogo. Então o fator de replay dele é bonzinho. Porém, a jogabilidade, como eu disse, pode ser travada às vezes, então você acaba ficando um pouco entediado. Porque durante todo o jogo você vai ser perseguido por vários perseguidores e a Fiona não se defende, ela só tem o Ryu para se defender e alguns poucos itens que ela encontra durante o jogo. Então acaba sendo vários pontos de tentativa e erro. E se a Fiona fica muito desesperada, você simplesmente perde o controle dela. Então ela sai louca pelo castelo. Gente, saindo louca! Louca, muito louca! E morre, basicamente. Morreu! Tem todas essas questões, mas os inimigos, os perseguidores, eles são muito legais. Com destaque, como eu disse, pro Debilitas e pra Daniela, que é uma das serventes do castelo. Realmente, eu acho que ela é o grande ponto alto do elenco, porque ela é muito perturbadora mesmo. O jogo teve uma recepção média pelos críticos, justamente pelos pontos que eu comentei, de controles meio bugados, travados, assim. Mas foi elogiado pelos gráficos e a trama. E também teve uma questão toda polêmica envolvendo a Fiona, com toda a sexualização que aconteceu com a personagem, mas alguns destacaram isso como um ponto que agrega a trama, já que todos os perseguidores enxergam na Fiona um objeto. Por exemplo, o Debilitas enxerga nela uma boneca. A Daniela enxerga um objeto sexual e assim por diante. Então, isso agrega pra trama se tornar mais chocante e pesada, assim. Então, tem esse lado ambíguo do jogo, mas eu acho que vale a pena assim ser conferido, é divertido na primeira jogada, assim. Dando continuidade aqui à lista, temos mais um jogo de PlayStation 2 lançado em 2006 e ele se chama Rule of Rose. Ele conta a história da Jennifer, que é uma jovem de 19 anos britânica, que está dentro de um ônibus viajando pelo interior, e ela vê uma criança que, chegando em um ponto de ônibus, essa criança sai e deixa um livro de história sobre o banco. Daí ela desce, perseguindo a criança para entregar o livro, e a criança some. E ela
como uma boa pessoa que é, vai atrás da criança no meio do nada e acaba encontrando um orfanato abandonado com um monte de criança vestida com cabeça de cabra e outros bichos feios. Ela é capturada, óbvio, e acaba sendo levada para um dirigível gigante no céu, que é comandado por um grupo de garotas chamada as aristocratas do Justiceira Vermelho. É um nome bem grande e complicado. Que são basicamente um grupinho que meio que estabeleceu uma cascata social, castas, né, vamos falar assim, no dirigível. Então, a Jennifer acaba se envolvendo no meio desse grupo e ela tem que basicamente trazer presentes para essas meninas ou ela meio que morre. É uma trama bem louca. Até hoje eu não entendo direito ela, mas ela é bem puxada pro lado psicológico. Acontece muita coisa bizarra que realmente no final você fica se perguntando se aquilo foi realmente verdade ou não. Mas eu acho que isso que dá um charme pro jogo. Eu acho que o maior destaque seja a trama mais psicológica. Também os personagens eu acho que merecem um destaque porque eles são bem bizarros. Basicamente, são todos crianças e com destaque principal para as meninas desse clube. Posso citar aqui a Meg, que é a nerdzinha, assim, que é a segunda em chefia. Também tem a Diana, que é a líder, é uma pré-adolescente já. Depois eu vou falar até que essas duas desencadearam uma grande polêmica que fez o jogo ser cancelado em vários lugares. Voltando um pouco para a jogabilidade, a Jennifer, assim como a Fiona do jogo anterior, ela não sabe se defender direito. Ela tem algumas armas brancas e lá pro fim do jogo ela tem uma arma de fogo, mas ela é basicamente inútil com essas coisas porque os comandos são muito travados e a Jennifer realmente não sabe como dar um golpe com um pedaço de madeira ou com um garfo, por exemplo. É bem frustrante o combate nesse jogo, mas você pelo menos tem a ajuda também de um cachorro no jogo que você encontra, chamado Brown. Ele é um labrador muito fofo, que também pode te ajudar a encontrar itens e a avançar na trama. De resto, a Jennifer tem que ficar nesse bate-volta de pegar item e trazer item de um lado pro outro, como os survival horrors, né, clássicos como Resident Evil, Silent Hill. Então, se você é mais saudosista, você vai saber mais ou menos o estilo de jogo. E também a questão de toda a polêmica, que eu acho que é o mais agravante desse jogo, é que ele foi banido, por exemplo, no Reino Unido e na Austrália por conta de das várias insinuações sexuais que tem entre algumas personagens, né? Como eu falei, da Diana e a Meg. A Diana usa muito da sexualidade, né, a sensualidade para convencer, para manipular as outras meninas e as outras crianças. Então, acabou sendo bem mal visto, né, pelas autoridades. E acabou revelando todo esse cancelamento e tal. E também tem uma questão muito forte de violência, né? Brutalidade, seja com as crianças ou seja contra os animais também no jogo. Então todos esses pontos acabaram afundando o jogo para obscuridade. Mas acabou também sendo o que tornou ele minimamente conhecido na comunidade gamer. Eu acho que vale a pena ele ser conferido pela história em si, né? Bem louca, fora da caixinha, então recomendo por essa parte. Bom, o próximo jogo da lista se chama Kuon. Ele foi lançado em 2004 no Japão e em 2006 no restante do mundo. Veja só se 2006 não rendeu, né? Ele se passa no Japão antigo, no período Heian, e a trama é dividida em 3 blocos, sendo os 2 principais chamados Yin e Yang, e o terceiro, que amarra os dois, chama Kuon. O capítulo Yin, você controla Utsuki, que ela é filha de um exorcista muito famoso, que vai até uma mansão e desaparece misteriosamente, então ela vai atrás desse pai desaparecido. O capítulo Yang, você controla a Sakuya, que é uma discípula do exorcista famoso que desapareceu, que também tá indo atrás dele. E o terceiro capítulo, que amarra os dois, você controla a Abe no Seimei, que é uma exorcista muito poderosa, que infelizmente tem bem pouco desenvolvimento e tempo de tela aqui.
Nessas 3 campanhas, você vai passar dentro no território da mansão, que é um excelente, na minha opinião, um excelente cenário, porque é tudo muito escuro e é tudo muito antigo, é tudo muito... O clima do jogo é muito pesado, isso eu tenho que falar, muita coisa suja de sangue, muita coisa revirada, coisas antigas, né? Tem esse clima meio esquisito. Então eu acho que um dos grandes pontos altos é a ambientação do jogo. As personagens em si, elas são ok, você acaba não tendo muito desenvolvimento delas. Vez ou outra tem algum diálogo, você não tem muita interação entre as personagens nos seus caminhos, né? Acaba faltando um pouquinho disso, tem umas notas aqui e ali. É um típico jogo, né, da From Software, que é uma curiosidade também, esse jogo foi desenvolvido pela From Software, que é a mesma que fez Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, Sekiro, que são jogos que têm tramas muito boas, mas que elas não dão a trama assim pra você de cara. Então, e é um jogo muito difícil, o que casa com os demais jogos que eu citei. Acho que principalmente por conta do combate, que é também muito travadão o combate. Você tem a habilidade de bater nos inimigos com arma branca, ou você pode usar magias, que são divididas entre magia de ataque. Você pode jogar fogo nos inimigos, gelo, você também pode fazer magias de invocação, invocar tipo um lobo para te ajudar na batalha. Mas a movimentação das personagens é meio aquele controle tanque que a gente vê no Silent Hill antigo, sabe? De Resident Evil também, principalmente. Então, é um pouco frustrante. Você também tem a possibilidade de upar suas armas. Eu acho que é um ponto diferente aí, né? De você fazer upgrade nas suas armas durante a campanha. Então, eu acho isso um ponto bacana. E também aquele mesmo esquema de leve trás de itens que, né, todo survival horror clássico tem. O que acaba tornando o jogo um pouco monótono, acaba sendo um ponto negativo. Mas outro ponto positivo são os inimigos. Você vai enfrentar desde demônios até monges possuídos, e com destaque para os chefes, que eu acho que são realmente combustíveis para pesadelo, eles tiveram muita criatividade. De resto, o jogo teve uma média de avaliação média, assim, o pessoal não gostou muito dele por conta desses pontos que eu citei, mas eu acho que ele merece, sim, se você gosta de cultura japonesa, de jogos assim mais diferentes, com uma mecânica de combate diferenciada do restante, eu acho que vale a pena, sim, você conferir. Boa sorte para encontrar ele, que é bem difícil. Eu não sei como encontrei na época, mas se você for procurar esse jogo, não repita o mesmo erro que eu e entre nas lojas perguntando assim se a pessoa tem Kuon. Pode ser um pouco constrangedor. O quarto jogo aqui da lista, ele foi lançado em 2003 para PlayStation 2 e ele se chama Siren ou Forbidden Siren, dependendo da região do mundo. Ele se passa no Japão, na região de Hanuda, que é um vilarejo que é conhecido por ser bem fechado, um vilarejo agrícola do interior, bem fechado e bem xenofóbico também. A trama começa quando uma seita secreta do vilarejo faz um ritual e esse ritual acaba fazendo com que a vila fique cercada de água vermelha, isolada do mundo, assim, em tempo e espaço, e todos que entram em contato com essa água vermelha acabam se tornando shibitos, que são literalmente cadáveres, zumbis. Os shibitos, eles só querem tornar os outros shibitos também. E a seita, ela quer ressuscitar um deus antigo alienígena. Já deu pra ver que a trama é bem louca, né? Mas eu adoro. No jogo você vai controlar muitos personagens, acho que são mais de 10 personagens que você vai controlar, e eles são tanto pessoas, cidadãos do vilarejo, quanto pessoas que vieram de fora e acabaram envolvidas no meio do ritual. São personagens legais, e um destaque para os gráficos desses personagens, que tanto os personagens quanto os shibitos, eles tiveram captura facial feita. Então é bem bizarro você ver o rosto dos personagens, porque é realmente rosto de pessoas, não é uma coisa digital. E a forma como eles se movem é muito bizarra. Então acho que isso dá um diferencial, dá um clima estranho pro jogo. Achei muito bacana isso. A jogabilidade em si, ela é o principal destaque do jogo, porque além do típico leve trás que você tem que fazer, você também tem que tomar muito cuidado. Esse é um jogo bem mais stealth, tem que ser muito mais sorrateiro, porque os personagens eles não sabem se defender muito bem. Então, mesmo você podendo usar armas de fogo, o combate, para variar, é bem complicado, pelos controles travadões assim. Como você tem que depender mais da sua astúcia, assim, para falar, você pode
atrair os chibitos para lugares com barulho, você pode gritar, você pode jogar um item para atrair o chibito e liberar uma passagem que estava bloqueada. E você também tem uma habilidade chamada Sight Check, que você assume a visão do inimigo para ver onde que ele está olhando, por onde ele faz a rota dele. Então você acaba tendo essa parte mais estratégica do jogo. Porém, quando você usa essa habilidade, você não está mais no seu corpo. Então você fica vulnerável a qualquer ataque que você possa sofrer. Então use com sabedoria. E o jogo recebeu notas até que boas, né, porque ele saiu. Tanto positivas por conta da inovação de jogabilidade que ele trouxe, também pela trama muito doida e os personagens, mas também com a mesma questão de ser difícil, bem complicada a questão da jogabilidade e o uso do side check, e também por ser muita questão de tentativa e erro. Então isso acaba tornando o jogo um pouco monótono e frustrante. Mas eu acho que vale muito a pena esse jogo. Ele tem uma continuação, que é o Siren 2, que eu acho que é uma evolução boa desse jogo, que ambos valem a pena jogar, então fica a dica. E pra fechar a lista eu trago Obscure, que ele é um jogo que foi lançado em 2004 para PlayStation 2, e ele conta a história de um grupo de universitários, e um dia um deles, que é um atleta chamado Kenny, desaparece, e os outros ficam atrás dele, querendo saber o que aconteceu, e decidem ficar até mais tarde dentro da universidade para discutir, e acabam presos dentro da universidade. Dentro dessa universidade acontecem muitas coisas estranhas, muitos mistérios acabam sendo revelados, né, que o corpo docente, né, da faculdade escondia. O grande objetivo, né, é encontrar o Kenny e escapar dessas armadilhas que eles se enfiaram aí. O jogo é basicamente um grande clichêzão, porque a começar pelos personagens, que apesar de rasos, eles são uma carta de amor aos filmes de terror, assim, trecheira de adolescente, porque temos a menina popular, tem o cara nerd, o cara 420, o atleta, tem todo mundo aí. Então, além disso, você pode controlar todos os personagens, cada qual com sua habilidade especial. Também tem a questão de esse jogo ser multiplayer, que eu acho que é o grande diferencial dele. Você pode jogar com outro amigo, seja pessoalmente ali, e agora pela Steam você pode jogar à distância. É uma coisa bem legal, você tá ali jogando com alguém, isso é muito raro também em jogos de terror. A jogabilidade em si, acho que é uma das melhores, acho que se não a melhor que tem desses jogos aqui que eu falei. Você pode bater nos inimigos, né, com armas brancas, também tem armas. Você é bem mais capaz de se defender aqui. E também a ambientação da universidade é boa. Eu acho ela bem opressiva. Tem toda uma questão de iluminação que você tem. Além da lanterna, você pode quebrar janelas para iluminar salas. E isso torna os inimigos mais fracos. Uma coisa bem que se vê em Alan Wake, por exemplo. Que os inimigos são protegidos por uma aura sombria e com a luz ela desaparece. A trama não é nada demais. É uma coisa bem até previsível. Então, não vá pela diversão, não pela trama. E um ponto de curiosidade é a trilha sonora, que eu acho bem boa. Isso se vê tanto nesse quanto no outro, que esse jogo teve uma continuação que eu acho bem melhor, que ela envolve músicas de coral muito bonitas, por incrível que pareça. E nesse primeiro jogo tem uma música feita pelo Sum 41, que é uma banda de punk metal, um negócio assim, que é bem legal, uma coisa bem rock adolescente. Só que, infelizmente, quando esse jogo saiu na Steam, acabou os direitos da música, então não tem mais, só tem nas versões antigas. Mas você encontra no YouTube facinho, é bem legal. O jogo teve uma média razoável de notas, justamente elogiando essa questão do multiplayer e da ambientação, da música, mas também pegaram um pouco no pé por causa da trama, dos personagens e um pouco também do combate, que tem suas limitações. Mas é um jogo muito divertido, a continuação idem, então eu recomendo bastante, e principalmente se você gosta de uma trecheira adolescente. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa seleção que eu fiz. Deixem aí nos comentários se vocês já jogaram algum desses jogos, se ficaram com vontade de jogar, se vocês têm alguma recomendação de jogo desconhecido ou de tema que eu possa estar trazendo. Eu vou ler tudo, né? Opiniões também. Curtam aí o vídeo se vocês gostaram, se inscrevam, ativem o sininho, divulguem aí, ajudem o canal a crescer, que eu vou agradecer muito. Então, gente, é isso. Muito obrigado e até o próximo.